Olá a todos e todas, meu nome é Laura e o nosso grupo ficou responsável por abordar o tema regionalismo e comércio global, que é um assunto super importante porque os acordos comerciais regionais, eles constituem mais de 50% das trocas comerciais mundiais. E nesse seminário nós vamos abordar se esses acordos facilitam ou atrapalham o livre comércio global. Primeiramente, a gente precisa analisar os diferentes níveis de integração desses acordos. Como a gente pode ver na tabela, eles evoluem desde a eliminação de tarifas e outras restrições, como é o caso do NAFTA ou da CEA, até uma completa unificação política, que é o caso de sistemas políticos federais. A União Europeia ela é um exemplo de união aduaneira e de um mercado comum. Já a zona do euro é um exemplo de união econômica. Dentro das perspectivas teóricas, em alguns casos, o multilateralismo e o regionalismo podem ser estratégias opostas para o comércio. Enquanto o multilateralismo contribui para o livre comércio global, o regionalismo pode dividir o mundo em blocos. E alguns liberais veem o multilateralismo como a melhor rota para o comércio livre e veem os acordos regionais como prejudiciais. Outros liberais veem esses acordos como a segunda melhor opção e entendem que esses ajudam tanto os estados grandes como os estados pequenos. Os neomercantilistas e materialistas históricos acreditam que o regionalismo tem efeitos distributivos importantes, mas pode ser que alguns estados se beneficiem às custas dos outros. Sobre regionalismo e globalização, eles podem ser tanto complementares quanto conflituosos. Por um lado, organizações internacionais como a OMC, o FMI e o Banco Mundial, eles estão mais equipados para lidar com crises financeiras e guerras comerciais do que organizações regionais. Mas, por outro lado, a globalização contribui para o aumento da competição, e os estados e multinacionais podem melhorar a sua competitividade organizando-se regionalmente. Fazendo agora uma análise histórica desses acordos, nós tivemos duas ondas de regionalismo. A primeira em 1960, com a formação da Comunidade Europeia, e esses acordos eles eram mais plurilaterais do que bilaterais, formados entre pelo menos três estados da mesma região geográfica e dividiam-se entre norte-norte e sul-sul. Já a segunda começou em 1980 e tendiam a ser bilaterais ao invés de plurilaterais. Muitos desses estados não estavam na mesma área geográfica e não eram mais baseados em políticas de substituição de importação, estando assim mais abertos às forças do comércio global. Olá a todos, eu vou estar falando do GATT, que foi o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, assinado por 23 países em 1947, e ele tinha como objetivo tratar da liberalização da economia internacional e combater práticas protecionistas. Ele era baseado em 5 princípios. O da não discriminação, que dizia que se uma tarifa fosse aplicada, ela deveria ser aplicada a todos os países membros. O da transparência, que dizia que a liberalização da economia de um país seria mais fácil caso suas políticas econômicas fossem públicas. O da reciprocidade, que dizia que se um país removesse suas tarifas de importação, ele poderia esperar os outros países a fazerem o mesmo. O da flexibilidade, que permitiria os países a ocasionalmente cederem a políticas domésticas de protecionismo sem serem imediatamente punidos, e também permitiria tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento. E os decisões consensuais, que garantiria que todos os países membros estariam de acordo com as decisões tomadas. Bom, além disso, o autor vai falar bastante do que foi o artigo 24, que foi criado para permitir que os países pudessem criar zonas de comércio regionais, mas ao mesmo tempo criar garantias que essas zonas não fossem contra os intuitos liberalizadores do acordo. Uma dessas medidas foi exigir que os países membros de uma zona de comércio regional deveriam eliminar tarifas em virtualmente todas as trocas entre si, assim alimentando a competitividade e estimulando as suas indústrias a competir em uma economia internacional livre. Além disso, deveria haver a criação de um comitê que iria avaliar se essas zonas estavam de fato seguindo os ideais liberais do GATT. Porém, essa medida não foi muito funcional, porque ela foi pensada com acordos pequenos entre países em mente. Então, quando, por exemplo, em 1957, há o Tratado de Roma, que cria o Comitê Europeu, os países membros recusaram a submeter o acordo ao comitê para evitar prolongar as negociações que já haviam sido longas e difíceis. Isso acabou se tornando padrão até 1994, quando o mesmo aconteceu com o Mercosul e o NAFTA. Mas só para finalizar, o autor ele faz questão, no final do texto, de deixar claro que, apesar da ineficiência do comitê, o artigo 24 foi importante e definidor na criação de zonas de comércio regionais, por definir parâmetros a serem seguidos e assim garantindo que elas teriam uma natureza liberalizante. Então, dando continuidade, como vocês podem ver nessa linha do tempo, no pós-guerra de 1948, vários estados europeus eles formaram integrações regionais. Dentre eles, em 1951, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, com a composição da Bélgica, França, Alemanha Ocidental, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. E logo após, em 57, foi estabelecido a Comunidade Europeia e a European Atomic Energy Community, ou mais conhecida também como Euratom.
Aí, em 1959, juntamente da Áustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suíça, Suécia e Grã-Bretanha, foi aí formada a Associação Europeia de Comércio Livre, mais conhecido como o EFTA. E ao invés de se juntar à comunidade europeia já existente, devido às divergências políticas e estatais, então esses países resolveram criar o EFTA. Contudo, com o passar do tempo, a comunidade europeia ela foi incorporando os membros dessa Associação Europeia do Comércio Livre e em 93 ela passou a se denominar como União Europeia. Foi então, em 1980, que os membros da comunidade europeia eles se conscientizaram de que havia uma lacuna de competitividade com os Estados Unidos e o Japão. Então, após a dissolução do Bloco Soviético em 91, a União Europeia negociou uma série de acordos europeus com os estados da Europa Ocidental. Entretanto, a União Europeia ela ofereceu apenas concessões comerciais limitadas. O que isso quer dizer? Que eles começaram a solicitar a adesão plena à União Europeia. Então, os membros da União, elas acreditavam que os países da Europa Central e Oriental estáveis, eles forneceriam um amortecedor contra a instabilidade política, e esses países da Europa Central e Oriental, eles proporcionaram à União Europeia trabalhadores e oportunidades de investimentos mais baratos. Foi então, em 2004, que os países da Europa Central e Oriental foram admitidos na União Europeia. E como é de interesse do nosso curso, né, o autor, o Kohn, ele traz as abordagens teóricas juntamente com a União Europeia. Algumas dessas abordagens são o neofuncionalismo, intragovernamentalismo liberal e construtivismo. Eu não vou focar nelas agora, muito por conta do tempo. E aí, pulando para outro assunto, que entra o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ele foi efetivamente criado em 94. E ele tinha o objetivo, o fortalecimento dessas relações comerciais entre os países. Aí o autor, o Kohn, ele traz que existe um assunto bastante difundido, aparentemente, de que o NAFTA ele ficou aquém das expectativas da criação dele, né? Por exemplo, o aumento do protecionismo, que tem sido um problema no NAFTA, como em muitas outras áreas, né, do nosso globo, como, por exemplo, com a crise financeira global de 2008. E aí o autor traz perspectivas teóricas da EPI com o NAFTA, que são elas, o liberalismo, o realismo e materialismo histórico e os ambientalistas. E para fechar essa série de alguns blocos, vem o Mercosul, que em 1991, a partir do Tratado de Assunção, a partir da assinatura de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, foi estabelecido o Mercosul. Em outubro de 2010, mais 5 membros eles foram associados ao acordo. É o Chile, a Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. Esse processo de integração ele foi bastante dinâmico, que aconteceu de 91 a 95, porque as tarifas elas foram gradualmente eliminadas e algumas empresas comerciais começaram a organizar sua produção e vendas em bases regionais. Olá a todos, eu vou falar rapidamente sobre o regionalismo no leste asiático. O bloco é chamado de ASEAN, ele foi institucionalizado em 1967, a princípio por 5 países fundadores, né, a Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia. Em 1992, mais alguns países aderiram, né? Hoje, atualmente, eles possuem 10 países. A região não, comparativamente com outros países, demorou, né, para estabelecer acordos regionais. Como é possível ver no slide, em 2000, os acordos preferenciais representavam apenas 5,6% das importações das mercadorias da Ásia. Há alguns motivos para esse atraso, né? A gente pode localizar na questão de uma política industrial intervencionista muito forte, protecionista, né? A influência econômica, política, né, e militar dos Estados Unidos na região, a dominação chinesa. O bloco possui o objetivo de atrair mais investimento estrangeiro, aumentar o comércio intrarregional e, sobretudo, aumentar o seu poder de barganha, né, como um comércio unificado maior junto aos Estados Unidos, União Europeia, China e Japão. Eles apresentam algumas dificuldades, né, apontadas por alguns economistas liberais, por exemplo, a instabilidade política, né, e econômica devido à crise de 1997, que ainda repercute, a questão de que diversos mercados consumidores se encontram fora da região, e, por fim, a existência de um gap muito grande entre as rendas de alguns dos membros pertencentes do grupo, né, por exemplo, a Singapura e Laos. Enfim, eu gostaria agora de comentar um pouquinho sobre a questão da OMC, do regionalismo e do futuro do multilateralismo tratado no texto do Baum.
Ele comenta que a OMC conseguiu realizar o seu dever, né, de facilitador do comércio internacional, só que hoje ela se encontra estagnada, né, devido à falha na rodada de Doha e outras questões, que impulsionaram a formação de diversos tratados regionais extra-OMC. Né? E aí ele levanta a questão, a falta de um multilateralismo é preocupante? E ele responde dizendo que esses acordos regionais, de fato, eles possuem um destaque nesse momento de estacionamento da OMC, mas que esse fenômeno tende a complementar as negociações internacionais e de que os obstáculos ditos por muitos economistas, como, né, o desvio comercial e o levantamento de barreiras discriminatórias, não são assim relativamente perigosos para o multilateralismo. E ele conclui dizendo, prevendo até que o sistema de governança do comércio internacional tende a seguir um sistema de 2 pilares. Né? Primeiro, o pilar que seria a OMC, cumprindo seu papel, como sempre, de facilitador ali do comércio tradicional e internacional. E o segundo pilar, no caso, seria um sistema onde as normas, né, sobre bens e consumos intermediários, a proteção a propriedade intelectual, fluxo de capital, serão multilateralizados por mega-regionais, né, essas que foram formadas por os acordos extra-OMC. Enfim, eu termino por aqui. Muito obrigado.